Correção monetária, indicadores e depreciação. Depreciação. Olá, alunos! Nesta aula vamos nos dedicar ao estudo da depreciação. Devemos, então, em primeiro lugar, entender o que vem a ser depreciação. Qualquer bem, depois de adquirido, com o passar do tempo, perde o seu valor. Isto é denominado depreciação. Segundo o dicionário financeiro, a depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do seu desgaste natural ou de sua obsolescência. Obsolescência é o estado do que está prestes a se tornar inútil, ultrapassado ou obsoleto, processo pelo qual algo passa até se tornar antigo ou ultrapassado. Esta definição consta do Dício e foi retirada da publicação de 2019. Bens de consumo. O que são bens de consumo? Tal fato influencia diretamente todos os bens adquiridos. Os bens de consumo são os bens adquiridos, principalmente os chamados bens duráveis. Então, a depreciação influencia diretamente os bens duráveis. O que é a mercadoria que tem o objetivo de satisfazer as necessidades de consumo de um indivíduo ou família? São considerados os bens duráveis. Podem ser classificados como bem durável, automóvel, geladeira, bem semidurável, roupa, calçado, e não durável, alimento. Também uma informação constante do Dício 2019. É conveniente ressaltarmos que alguns poucos bens não sofrem depreciação. De acordo com informações constantes na página do IOB, esses bens denominados não depreciáveis podem ser: A. Terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções. B. Prédios e construções não alugados nem utilizados na produção dos rendimentos da empresa ou destinados à revenda. C. Bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de arte e antiguidades. E D. Bens para os quais sejam registradas cotas de exaustão, florestas destinadas ao corte e jazidas minerais. IOB é uma empresa que lidera o mercado de informações empresariais, jurídicas e tributárias. Faz parte da SEIGE, empresa líder no mercado de contabilidade integrada, que iniciou seu funcionamento no Brasil em 2012, com a aquisição de várias empresas, entre as quais a IOB que foi fundada em 1967. Em todos os demais casos, principalmente em se tratando de bens duráveis, devemos sempre considerar a sua depreciação. Se ela nos afeta como consumidores, ao comprar um veículo, por exemplo, para as empresas, a depreciação é um conceito que deve ser levado muito a sério, pois interfere diretamente em seus bens, especialmente quando relacionada aos seus equipamentos. Devemos perceber que são vários os motivos que nos levam a considerar a depreciação dos bens. Ela pode advir do envelhecimento do produto, do desgaste natural ou pode ser provocada pelo avanço das tecnologias, o qual é evidentemente nos equipamentos de informática, por exemplo. Sendo assim, podemos considerar que os equipamentos ou bens sofrem depreciação real, ou seja, perdem seu valor financeiro devido à sua utilização e ao desgaste que sofrem com o passar do tempo. Em relação a isto que acabamos de citar, Costa e Saraiva Júnior, no seu livro de 2012, afirmam: a depreciação real pode ser por uso ou funcional. A depreciação por uso decorre da ação de elementos como choque, vibração, abrasão, etc. Deterioração, ação de componentes químicos
como corrosão, decomposição química, etc., desgaste, deterioração, exaustão ou manutenção excessiva dos ativos fixos por acidentes ou combinação de fatores. Já a depreciação funcional decorre da obsolescência, por exemplo, ou de situações independentes do ativo fixo resultantes das alterações das condições normais de sua operação, levando a retirar de serviço, muitas vezes, equipamento de funcionamento satisfatório. A depreciação funcional também é resultante de inovações tecnológicas ou por inadequação ou insuficiência resultando de incapacidade produtiva do ativo fixo para executar os serviços, por várias causas, aumento ou queda da demanda, mudança de processos, etc. Tome nota, caso o equipamento antigo possua ainda algum valor, este valor é denominado de valor residual. Se não possuir nenhum, dizemos que seu valor residual é nulo ou igual a zero. Com a ocorrência da depreciação de um equipamento e ou bem de consumo, chegaremos a um momento em que devemos trocá-lo por outro, mais moderno ou mais adequado. Para realizarmos essa troca, é necessário sabermos se o equipamento ou bem que possuímos pode ser dado como parte de pagamento do novo equipamento ou bem, ou se não possui nenhum valor a mais. Depreciação real e depreciação teórica. Sendo assim, podemos dizer que a depreciação real é a diferença entre o valor da aquisição do equipamento ou bem de consumo e o seu valor residual, após um determinado tempo de uso. Mas também deve levar em consideração a correção monetária do período de utilização do equipamento e, no caso de empresas, deve-se considerar todo o patrimônio da empresa a cada processo de depreciação que seja realizado. Por este motivo, não nos preocuparemos com o cálculo do valor da depreciação real de um bem de consumo. Vamos nos ater a calcular a denominada depreciação teórica, pois, para esse tipo de cálculo, existem métodos já consagrados pelo uso. A depreciação teórica é calculado pelo método linear ou de cotas constantes, o qual é o mais utilizado para se determinar o valor da depreciação de um equipamento e ou bem de consumo, sendo, inclusive, aceito pela Receita Federal do Brasil, que periodicamente edita instruções normativas atualizando a legislação que regulamenta como as empresas devem realizar a depreciação de seus bens e equipamentos. Para obtermos o valor da depreciação de equipamentos e ou bens de consumo, com a utilização deste método, fazemos uso da seguinte fórmula: DL, depreciação linear, igual a VA menos VR sobre N. O DL nesta fórmula é o valor da depreciação linear. O VA é o valor de aquisição do equipamento e ou bem de consumo. VR é o valor residual do equipamento e ou bem de consumo. N é a vida útil do equipamento e ou bem de consumo. Convém ressaltarmos que é muito difícil estabelecer o período de vida útil de um equipamento. Normalmente, esse período de tempo é determinado por informações dadas pelo fabricante, não devendo deixar de levar em consideração os desgastes naturais da utilização dos mesmos, o obsoletismo e o surgimento de substitutos mais modernos e mais adequados. Importante ressaltar, este método é aceito pela Receita Federal do Brasil. Vamos agora realizar alguns exemplos para verificar como devemos proceder aos cálculos. Primeiro exemplo:
Determine o valor da depreciação de um equipamento utilizando o método da depreciação linear, sabendo que o bem de consumo foi adquirido por R$ 17.500 e que a vida útil dele é estipulada em 6 anos, tendo o valor residual após este período de tempo de R$ 3.800. Quais os dados que o problema está nos fornecendo? VA, valor de aquisição, R$ 17.500. VR, valor residual, R$ 3.800. N, 6 anos. Com a aplicação da fórmula matemática, vamos ter DL igual a VA menos VR sobre N. DL igual a 17.500 menos 3.800 sobre 6. DL igual a 2.283,33333. Ou seja, em valor financeiro, DL igual a R$ 2.283,33. Logo, se elaborarmos uma tabela denominada tabela de depreciação ou plano de depreciação, obteremos. Na primeira coluna, vamos colocar os anos, do primeiro ano ao 6º ano. Na segunda coluna, vamos colocar o valor do equipamento. Na terceira coluna, a depreciação linear, o valor dela. Na quarta coluna, o valor residual. Então, começamos no primeiro ano com o valor da aquisição do equipamento, R$ 17.500. Vamos agora colocar na terceira coluna o valor da depreciação linear, R$ 2.283,33. Subtraindo este valor do 17.500, encontraremos o valor residual, R$ 15.216,67. Este valor residual do primeiro ano. O valor residual do primeiro ano, colocamos como valor do equipamento no segundo ano. A depreciação linear e subtraímos, resultando 12.933,33. Repetimos este processo até o 6º ano, até a última linha da tabela. Vamos ter nesta linha, então, 6.083,33, menos o valor da depreciação, 2.283,33, que resultará em 3.800, exatamente o valor da residual estipulado lá no enunciado do problema. Então, o valor encontrado pela aplicação do método de depreciação linear nos leva ao valor residual ao final do período de vida útil do equipamento. Resposta dessa situação que nos foi colocada. O valor da depreciação do equipamento calculado pelo método linear é de R$ 2.283,33 por ano de vida útil do equipamento. Uma segunda situação, um segundo exemplo. Uma determinada máquina foi adquirida pelo valor de R$ 248 mil por uma indústria. O fabricante estipula que, se a manutenção for realizada anualmente, o equipamento terá o valor residual ao final da vida útil de R$ 24 mil. Sabendo que o valor da depreciação da máquina, calculado pelo método de depreciação linear, é de R$ 44.800, determine a vida útil da máquina. Que dados o problema está nos fornecendo? VA, valor de aquisição, R$ 248 mil. VR, valor residual, R$ 24 mil. DL, valor da depreciação linear, R$ 44.800. Aplicando a fórmula matemática, obteremos DL igual a VA menos VR sobre N. 44.800 igual a 248.000 menos 24.000 sobre N. Isolando a variável N desta equação no primeiro membro, vamos ter N igual a 224.000 sobre 44.800. N será igual a 5. Portanto, a resposta para a situação: a vida útil da máquina será de 5 anos.
Método da taxa constante. O método da taxa constante, como o próprio nome diz, deve estabelecer uma taxa de depreciação que deve ser uniforme, isto é, constante no decorrer do período de tempo da vida útil do bem de consumo. A fórmula matemática que utilizamos para realizar este método de depreciação é 1 menos I elevado a N igual a VR sobre VA. Nesta fórmula, I é a taxa constante de depreciação. VA, valor de aquisição do equipamento e ou do bem de consumo. VR, valor residual do equipamento e ou bem de consumo. N, vida útil do equipamento e ou bem de consumo. Devemos perceber que, após o enésimo período de depreciação, o valor residual é determinado por VR igual a 1 menos I elevado a N vezes VA. Também é fundamental percebermos que, ao utilizar este método de depreciação, é a taxa de depreciação que é constante, não o valor da depreciação como no método linear. Vamos agora à resolução de exemplos para mostrar como esta situação é realizada. Primeiro, determine o valor da taxa de depreciação de um equipamento utilizando o método da taxa constante, sabendo que foi adquirido por R$ 17.500 e que tem a vida útil estipulada em 6 anos, com valor residual após este período de tempo de R$ 3.800. Construa também o plano de depreciação do equipamento. Quais dados nós temos? Valor de aquisição, R$ 17.500. Valor residual, R$ 3.800. N, 6 anos. Com a aplicação da fórmula matemática, obteremos 1 menos I elevado a N igual a VR sobre VA. Substituindo os dados que o problema nos fornece nesta fórmula, vamos ter 1 menos I elevado à sexta potência igual a 3.800 sobre 17.500. 1 menos I elevado à sexta potência igual a 0,21714286. 1 menos I é igual a raiz de índice 6 de 0,21714286. Devemos ressaltar, lembrar que tanto o processo de potenciação como o processo de radiciação já foram vistos anteriormente como se proceder para obter o resultado. Teremos então I igual a 1 menos 0,77527823. I igual a 0,22472177, ou em formato percentual, I igual a 22,472177% ao ano. Se elaborarmos uma tabela denominada de tabela de depreciação ou de plano de depreciação, obteremos a primeira coluna com os anos, de 1 a 6. Na segunda coluna, o valor do equipamento, que inicia no primeiro ano com 17.500. Na terceira coluna, o valor da depreciação. Perceba só que esses valores não são mais constantes. Eles são valores diferentes do primeiro ano até o sexto ano. E na última coluna, o valor residual. Para obter o valor da depreciação, devemos multiplicar o valor do equipamento pelo valor unitário da taxa de depreciação calculada. Para esta linha da tabela, a primeira, devemos fazer 17.500 vezes 0,22472177, o valor da taxa que nós calculamos, o que resultará em 3.932,63. Este procedimento deverá ser adotado em todas as demais linhas desta coluna da tabela. Fazendo isto,
Repetindo o processo de cálculo em todas as linhas da tabela, percebemos que o valor encontrado pela aplicação do método de depreciação nos leva ao valor residual ao final do período de vida útil do equipamento, lá na última célula da tabela, R$ 3.800. Resposta: a taxa de depreciação calculada pelo método da taxa constante é de 22,47% ao ano. Segundo exemplo, uma determinada máquina foi adquirida pelo valor de R$ 248 mil por uma indústria. O fabricante estipula que, se a manutenção for realizada anualmente, comprará a máquina ao final da vida útil da mesma por R$ 24 mil. Sendo que a taxa de depreciação da máquina, calculado pelo método da taxa constante, é de 37,3167% ao ano, determine a vida útil dela. Quais são os dados que o problema está nos dando? Valor de aquisição, 248 mil. Valor residual, 24 mil. Taxa, 37,3167% ao ano. Aplicando a fórmula matemática, vamos ter 1 menos I elevado a N igual a VR sobre VA. 1 menos 0,373167 elevado a N igual a 24 mil sobre 248 mil. 0,626833 elevado a N igual a 0,09677419. Já vimos que para determinar o valor de N, que consta de um expoente, temos que utilizar a operação de logaritmação. É o que faremos agora. N vai ser igual ao logaritmo de base 10 de 0,09677419, dividido pelo logaritmo da base 10 de 0,626833. N será, portanto, menos 1,01424044, dividido por menos 0,20284815, o que resultará para o valor do N 4,99999852. Resposta: a vida útil da máquina adquirida pela indústria é de 5 anos. Método da soma dos algarismos dos anos da vida útil, ou seja, o método de Cole. Vamos perceber que na aplicação deste método, a depreciação do equipamento vai diminuindo a cada ano, pois entendemos que o custo de manutenção aumenta a cada ano, por causa do desgaste e da utilização. Como temos que proceder? A. Somar os algarismos da vida útil do equipamento e ou bem de consumo, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais etc. até o mais N, o N sendo o prazo de vida útil do equipamento. B. Multiplicar o valor do equipamento subtraído do valor residual, ano por ano da vida útil dele, por uma fração que possui como denominador o resultado da soma realizada no item A. O numerador, para o primeiro ano da vida do bem de consumo, é igual a N. No segundo ano em diante, devemos subtrair uma unidade desse valor por ano que se passar, ou seja, para o primeiro ano, N, para o segundo ano, N menos 1, para o terceiro ano, N menos 2, etc. Para entender a aplicação desse método, vamos realizar alguns exemplos. Elabore o plano de depreciação utilizando o método da soma dos algarismos dos anos da vida útil, método de Cole, para o equipamento adquirido por uma empresa por R$ 17.500 e que tenha vida útil estipulada em 6 anos. Este equipamento terá valor residual após o período de vida útil de R$ 3.800. Quais os dados que o problema está nos fornecendo? O valor de aquisição, R$ 17.500.
O valor residual, R$ 3.800. N, 6 anos. A soma dos algarismos da vida útil do equipamento é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, o que resulta em 21. Para calcular a depreciação do equipamento relativo ao primeiro ano, devemos fazer o valor do N sobre a soma, 6 sobre 21, que multiplica 17.500 menos 3.800, igual 6 sobre 21 vezes 13.700, que resultará 3.914,28571429. Para calcular a depreciação do equipamento relativa ao segundo ano, devemos fazer 5, N menos 1, 6 menos 1, 5, sobre 21, vezes 17.500 menos 3.800, que igual 5 sobre 21 vezes 13.700, que vai dar 3.261,9047619. Para a depreciação relativa ao terceiro ano, o cálculo será 4 sobre 21 vezes 17.500 menos 3.800, igual 4 sobre 21 vezes 13.700, que resultará 2.609,52380952. Relativo ao 4 ano, a depreciação do equipamento será 3 sobre 21 vezes 17.500 menos 3.800, igual a 3 sobre 21 vezes 13.700, que resultará em 1.957,14285714. Já para o quinto ano, a depreciação do equipamento será obtida ao fazermos 2 sobre 21 vezes 17.500 menos 3.800, igual 2 sobre 21 vezes 13.700, igual a 1.304,76190476. Finalmente, para o sexto ano, a depreciação será obtida pelo seguinte cálculo: 1 sobre 21 vezes 17.500 menos 3.800, que será igual a 1 sobre 21 vezes 13.700, que resultará em 652,38095238. Resposta: o plano de depreciação calculado pelo método da soma dos algarismos da vida útil, método de Cole, será: primeira coluna da tabela, os anos, de 1 até 6. Segunda coluna da tabela, o valor do equipamento. Terceira coluna, o valor da depreciação, os valores que acabamos de calcular. 3.914,29, 3.261,90, 2.609,52, 1.957,14, 1.304,76, 652,38. Para acharmos os valores da coluna do valor residual, devemos subtrair 17.500, o valor do equipamento, menos o valor da depreciação, 3.914,29, o que resultará 13.585,71. Valor que deverá ser colocado no valor do equipamento da segunda linha. Subtraindo a depreciação, acha-se o novo valor residual, 10.323,81. Procedemos assim até o sexto ano, onde encontraremos o valor residual que foi fornecido nos dados do problema de R$ 3.800. Este método de depreciação pode ser aplicado sendo os valores da depreciação decrescentes, como fizemos, mas também pode ser aplicado com os valores da depreciação crescentes. Para resolvermos dessa outra maneira, apenas devemos iniciar o cálculo da depreciação com o numerador da fração sendo 1 e terminar no último ano de vida útil com o valor de N. Vamos verificar como isto pode acontecer. Os dados do problema, claro, são os mesmos. O valor de aquisição, 17.500, o valor residual, 3.800, N igual a 6. Vamos utilizar a fórmula
para calcular a depreciação. A soma dos algarismos da vida útil do equipamento é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, que totaliza 21. Para a depreciação relativa ao primeiro ano, 1 sobre 21, como falamos, inicia agora o numerador com 1, vezes 17.500 menos 3.800, igual a 1 sobre 21 vezes 13.700, igual a 652,38095238. Para a depreciação relativa ao segundo ano, temos 2 sobre 21 vezes 17.500 menos 3.800, igual a 2 sobre 21 vezes 13.700, igual a 1.304,76190476. Para a depreciação do equipamento relativa ao terceiro ano, vamos ter 3 sobre 21 vezes 17.500 menos 3.800, igual a 3 sobre 21 vezes 13.700, igual a 1.957,14285714. No quarto ano, a depreciação do equipamento será 4 sobre 21 vezes 17.500 menos 3.800, que é igual a 4 sobre 21 vezes 13.700, que resultará em 2.609,52380952. Já no quinto ano, a depreciação será obtida pelo cálculo 5 sobre 21 vezes 17.500 menos 3.800, igual a 5 sobre 21 vezes 13.700, igual a 3.261,9047619. E, por fim, no sexto ano, a depreciação será obtida ao fazermos 6 sobre 21 vezes 17.500 menos 3.800, igual a 6 sobre 21 vezes 13.700, que resultará em 3.914,28571429. Resposta. O plano de depreciação, calculado pelo método da soma dos algarismos da vida útil, método de Colle, com os valores da depreciação crescentes, será: na tabela, então, teremos na primeira coluna os anos, de 1 a 6. Na segunda coluna, o valor do equipamento, iniciando na primeira linha com 17.500. Na terceira coluna, os valores da depreciação que acabamos de calcular, iniciando lá com 652,38. E vamos ter na quarta coluna o valor residual. Para obter o valor residual, devemos fazer o 17.500, valor do equipamento, menos o valor da depreciação, 652,38. Vamos obter 16.847,62, valor que tem que ser repetido no valor de equipamento da segunda coluna. Subtraindo do valor da depreciação, 1.304,76, vamos obter 15.542,86. Este processo tem que ser repetido até a última linha da tabela, finalizando na última das células com o valor 3.800, que é o valor residual do equipamento. Concluindo, o que vimos nessa aula? Depreciação, o que vem a ser, e também o que é obsolescência. Passamos a estudar, então, os métodos para os cálculos da depreciação, resolvendo exemplos de aplicação de cada um dos métodos. Bons estudos!